Boa tarde, meus irmãos. Vamos então nos aquietar para que possamos nos concentrar agora nesse momento de escola dominical. Nós vamos retornar aos nossos estudos do Catecismo de Heidelberg. Esse é o domingo de número 16, ou seja, são 15 domingos que a gente já estudou esse tema. Nas últimas semanas a gente vinha estudando as 9 marcas de uma igreja saudável, então foram 10 semanas, porque teve uma semana que a gente não teve escola dominical, que foi aquela semana que um monte de gente pegou Covid, e aí não tivemos a EBD, mas então 10 semanas, e aí agora a gente está retornando para o domingo número 16 do nosso Catecismo de Heidelberg, para estudar as perguntas 50, 51 e 52. Como a gente já está um bom tempo longe desse tema, cabe lembrar que a gente estava estudando o nosso catecismo com base no credo, ou seja, cada parte das perguntas diz respeito a um pedaço do nosso credo apostólico. E a gente parou na ascensão de Cristo. O pastor Melquiades, inclusive, pregou sobre a ascensão, como é uma doutrina que faz parte da nossa vida prática, e a EBD também estava na ascensão. E agora Jesus subiu ao céu, como a gente estava vendo, e agora a gente está pensando sobre que ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então, é isso que vamos ver agora, o que o Senhor Jesus faz tendo subido para os céus com o Pai. E para começar essa reflexão, eu queria contar uma ilustração, uma historinha aqui para vocês. E eu acho que a maioria de vocês já teve essa experiência. Quando eu era menor, quando eu era criança, o meu pai saía para trabalhar muito cedo e ele voltava muito tarde, porque ele era caminhoneiro. Então, assim, dependendo da viagem, para onde ele fosse levar as coisas, ele podia voltar mais tarde. Ele é motorista de caminhão até hoje. E aí, quando eu era criança, eu não entendia muito por que ele demorava tanto para voltar, e às vezes eu ficava chateado com isso, né? Por que ele voltava tão tarde? Nessa figura, os irmãos estão vendo aí um pai de família chegando em casa e as crianças correndo para abraçá-lo. Curioso é que depois a gente cresce, vira pai, vira mãe, e a gente entende perfeitamente por que os nossos pais são obrigados a passar tanto tempo longe da gente. Quer dizer, aquilo que a gente não entende quando é criança, poxa, meu pai foi embora, por que meu pai não fica comigo? Depois a gente entende que ficar longe, ficar ausente, muitas vezes é um ato de amor. Aquele pai estava se sacrificando, passando muitas horas ausente da sua família, para dar o suprimento, para dar a provisão que a família precisa. Então, quer dizer, se meu pai ficasse o dia todo comigo, ele não estaria mostrando o amor, porque ele não teria condições assim de dar o que a gente precisava, o alimento, a roupa, o básico. Então, é mais ou menos sobre isso que a gente vai refletir nessas perguntas 50, 51 e 52, que às vezes a ausência do nosso pai é prova do amor dele. A gente vai então para a pergunta número 50, irmãos, e como a gente fazia antes da nossa... Quando a gente estudava o catecismo, quando a gente estava estudando o catecismo, eu leio a pergunta e os irmãos leem a resposta. Então vamos lá. Pergunta número 50 é assim: por que se acrescentou, está assentado à mão direita de Deus? Vamos lá? Cristo ascendeu ao céu para manifestar-se lá como o cabeça da sua igreja, por meio de quem o Pai governa todas as coisas. Muito bem, irmãos, muito bem. E aí, os irmãos estão vendo aí embaixo os textos bíblicos que os autores do Catecismo de Heidelberg colocam como referência para provar essas verdades. Ou seja, que verdades? Que o Senhor Jesus resolveu ir para junto do Pai para se manifestar. E se manifestando de lá, ele agora governa todas as coisas. O Senhor Jesus exerce lá de cima, da destra de Deus, ele exerce governo. E aí tem 2 textos que a gente vai ler para provar, porque são muitos textos, então a gente ia demorar muito se fosse ler todos. A gente vai ler um aí que é Efésios 1, do 20 ao 23. Vamos ler aí? Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios 1, dos versículos 20 a 23. Efésios 1, versículos 20 a 23. Amém? Amém? Então vamos fazer a leitura. Diz assim: o qual exerceu, está falando do poder de Deus, né? Qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século,
mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e por ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, esse mesmo poder está falando, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então veja, o texto está comprovando, Jesus não só morreu, como também subiu aos céus para manifestar esse poder de Deus. A subida dele também é poder. E a gente, quando falou da Páscoa, viu que a morte de Cristo não era uma fraqueza, mas era um poder. E agora a subida de Cristo para estar junto do Pai é poder, porque de lá agora ele não só governa todas as coisas, como ele também concede poder à igreja. A gente vai já falar sobre isso. Ele concede poder à igreja para então a igreja também exercer governo. A igreja governa também. E aí o segundo texto que a gente vai ler é esse de Mateus 28, 18. Vamos abrir aí nossas Bíblias em Mateus 28, finalzinho, último capítulo de Mateus. Mateus 28, só o verso 18. Finalzinho já, está vindo a grande comissão. Jesus vai dar ordem para os seus discípulos começarem a evangelizar e fazer outros discípulos. E aí no verso 18 de Mateus 28. Amém? Acharam? No verso 18, o Senhor Jesus diz assim: Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, o quê? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Veja, aqui, Jesus já apareceu ressurreto. Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Então, agora ele, antes de se despedir, se despedindo dos discípulos para fazer a sua subida, ele diz que agora todo o poder no céu e na terra pertence a ele. Isso comprova a resposta do catecismo, de que a subida de Cristo foi para que de lá ele pudesse exercer governo. E aí eu trago algumas reflexões para a gente. Primeiro, por que o catecismo, o credo, o catecismo, esses documentos e o texto de Efésios que a gente leu, por que eles fazem questão de dizer que Jesus está à destra de Deus? E para quem não sabe essa linguagem, destra é tudo aquilo que é o lado direito. Por isso que quando eu escrevo com a mão direita, chuto com a perna direita, dizem que eu sou destro, não é isso? Então, Jesus está à destra de Deus, significa que ele está ao lado direito de Deus, a mão direita de Deus. Qual é o significado disso? Por que esses documentos registram o lado que Jesus está de Deus? Porque isso tem um sentido simbólico, irmãos, um sentido muito, muito importante, essa questão do lado direito. Olha só esse comentário aqui, de um comentário bíblico muito famoso. Olha só o que diz aí. Era uma grande honra sentar-se ao lado direito do rei. Aí tem algumas referências aí para quem quiser anotar. 1 Reis 2, Mateus 20. Quando Jesus subiu ao céu, o Pai honrou colocando-o à sua destra, à sua direita. Uma declaração repetida com frequência no Novo Testamento. Aí os irmãos veem aí, tudo isso aqui embaixo, ó, é referência bíblica falando que Jesus está ao lado direito de Deus. Então, quando Deus coloca Cristo ao seu lado direito, ele está honrando o Senhor Jesus. Ele está dizendo que Jesus é quem exerce governo direto por meio dele. Jesus exerce o governo direto de Deus, o Pai. Então, quando Jesus faz alguma coisa lá de cima, é o próprio Pai que está carimbando. Por isso que quando a gente abre uma empresa, quando a gente tem algum negócio que a gente tem uma pessoa muito próxima da gente, que você confia totalmente, você diz, fulano é o meu braço direito. Você está dizendo que ele é muito importante, de que sem ele o seu trabalho não dá certo do mesmo jeito. Jesus vamos dizer assim agora, colocando para uma linguagem nossa, Jesus é o braço direito do Pai. Então, olha o sentido de estar lá em cima. E aí os textos que a gente leu de Efésios, eu trouxe alguns comentários também. Olha só esse de Efésios 1 que a gente leu. O comentarista diz assim, quando ele, Paulo, no caso, o apóstolo Paulo que escreveu Efésios, quando ele fala que Cristo foi exaltado acima de todos os possíveis governos e autoridades, sabemos que ele está falando sério. Isso é sério. Os magistrados e oficiais locais, soberanos e o próprio imperador de Roma, no caso, todos estão sujeitos ao Rei Jesus. Todos estão debaixo de seus pés. Veja, irmãos, quando o comentarista diz isso, olha, Paulo está falando sério, a gente também precisa levar isso a sério. Porque às vezes a gente canta, a gente fala que Jesus é rei, mas às vezes a gente não acredita nisso, sabia? Porque às vezes, olha por exemplo, como é que a gente faz aqui na congregação quase todo domingo? A gente ora a Deus pelas nossas autoridades, não é assim que a gente faz?
Então, se a gente está pedindo de Deus que Ele governe e abençoe as nossas autoridades, a gente está dizendo que essas autoridades, elas estão abaixo do poder de Deus. E às vezes a gente não acredita nisso e acha que se as autoridades não forem boazinhas com a nossa vida não vai dar certo. Aí a gente tem medo, meu Deus, se o político X, Y ganhar, acabou o Brasil, acabou a igreja, acabou tudo, porque parece que eles têm poder absoluto. Mas não é isso que nosso catecismo está ensinando. Ele está ensinando que se Jesus está ao lado do Pai, significa que Jesus agora é soberano junto com o Pai. E ele é rei de verdade. Os leitores originais de Efésios, 2000 anos atrás, quando eles abriram essa carta, eles não achavam que era uma historinha de Paulo, não. Quando eles leem esse documento de Efésios e diz assim, Jesus agora é rei, ele está sentado à direita de Deus, eles liam isso como algo sério. Então eles, naquele tempo, irmãos, só para os irmãos terem uma ideia, naquele tempo, no Império Romano, era muito comum as pessoas adorarem o rei. Vocês sabiam disso? Tinha o famoso culto ao imperador. Era obrigatório, se você morava numa província romana, você tinha que ir toda semana lá e oferecer a sua adoração ao imperador. Se você não adorasse o imperador, você ia sofrer penas. Agora imagina isso. O leitor original de Efésios está lendo essa carta e Paulo está dizendo que o único soberano que tem, acima de tudo, acima de toda a potestade, todo o principado, acima do imperador, o único é Jesus, ao lado do Pai. Imagina o leitor original lendo isso, ele vai perceber o quê? Eu não posso mais adorar o imperador, porque ele não é soberano. Eu não posso mais adorar os magistrados, eu não posso mais oferecer a adoração do meu coração a esses homens, porque são só homens. O único exaltado nas alturas, o único que está acima de todos, sentado à direita do Pai, quem é? Cristo. Só Ele tem poder absoluto, os políticos não têm. Os ditadores não têm, mesmo se você pegar um ditador da Coreia do Norte, da China, eles não têm poder absoluto. Então é assim que os leitores liam essa afirmação de Paulo, é assim que nós temos que ler também essa verdade, irmãos. Jesus está à destra de Deus, mas isso não é só um faz de contas. Ele está à destra de Deus porque Ele tem realmente o poder no céu e na terra. Então é nele que deve estar a nossa confiança. E aí, comentando Mateus 28, esse mesmo comentarista diz que fica claro que Mateus quer que vejamos em Jesus o cumprimento da promessa do próprio primeiro capítulo do livro de Mateus, no caso. Que promessa é essa? Que Jesus é Emanuel, aquele em quem Deus está conosco. Aí Mateus 1, 23 vai dizer isso, que Jesus é Deus conosco, é Emanuel. Agora ele declara que Ele mesmo estará sempre com vocês. Estou sempre convosco, a gente leu em Mateus 28. O que isso significa? Que ao mesmo tempo que Jesus está mostrando o poder dele, indo para o céu, sentar à direita de Deus, ele está mostrando a presença dele conosco. O fato de Jesus subir ao céu não significa que ele está deixando a igreja, de forma nenhuma. Ao se fazer soberano, ao se mostrar como rei, Jesus está se fazendo aquele companheiro, aquele que luta pelos seus, aquele bom pastor que diz que nas ovelhas dele ninguém põe a mão. O poder de Deus significa isso, cuidado. Já que agora eu sou soberano, eu sou poderoso, já que eu mostrei que eu tenho todo o poder nas minhas mãos, isso significa que ninguém pode fazer nada contra os meus planos. Que o imperador, que o Estado romano, ninguém pode tocar nas minhas ovelhas lá em Éfeso, lá em Filipenses. Ninguém pode tocar nas minhas ovelhas, porque esse pastor nosso é o rei de todo o universo. Amém, irmãos? Alguma pergunta sobre essa primeira aí? Pergunta número 50 do nosso catecismo? Alguma dúvida ou comentário? Boa pergunta. Mais uma pergunta simbólica. Jesus está à direita do Pai, porque estar à direita é um lugar de honra, não é isso que a gente acabou de ver? Eu só coloco na minha direita quem for meu braço direito, meu aliado. Agora, por que o texto faz questão de dizer, como a irmã perguntou, a pergunta da irmã irmã Patrícia perguntou, por que todos estão debaixo dos seus pés? Aí, irmã, já é um símbolo que pode significar tanto humilhação, como também inferioridade só, está abaixo. Estar abaixo do pé de alguém é mostrar que você está reconhecendo, eu não sou nada, Ele é tudo. Vamos lembrar a história daquelas mulheres que estavam lá perto de Jesus e uma delas se jogou aos seus pés,
lavou o cabelo dele com óleo e limpou com seus cabelos, aos pés dele. Esse simbolismo de se lançar aos pés de alguém é implorar e dizer, você é grande, eu não sou nada. Então Jesus está dizendo que o próprio imperador de Roma, dono da metade do planeta Terra naquele tempo, está a seus pés. O imperador da Terra está aos pés do imperador Cristo, que é o imperador do universo. Então, mas isso também tem que vir para a igreja. A igreja também tem que saber que ser submissa ao seu Senhor. Não basta dizer, os ímpios, o império do mundo está aos pés de Cristo. Sim, eles estão aos pés de Cristo. Mesmo os poderosos do mundo estão aos pés de Cristo. Mas a igreja também está. Porque a igreja também reconhece que foi resgatada do mundo. Então ela reconhece esse poder de Cristo e reconhece que está aos pés, está embaixo dele. Ok, irmão? Respondido? Sim. Juízo, sim. Estar debaixo dos pés, como o Alexandre está dizendo também. Em muitos momentos na Bíblia, Salmo 110 é um exemplo desses, significa que você está abaixo do pé, você foi julgado. Quando Deus terminar a sua obra, todos os inimigos dele vão estar embaixo dos seus pés, derrotados. Amém, irmãos? Então vamos dar seguimento, não tem mais nenhuma questão sobre esse primeiro ponto. Pergunta 51 do nosso catecismo, de Heidelberg. Eu vou fazer a pergunta, a gente responde juntos. Agora, pergunta 51. Que benefício tem para nós esta glória de Cristo, nosso cabeça? Resposta. Primeiro, seu Espírito Santo, ele derrama sobre nós, seus membros, os dons celestiais. Segundo, pelo seu poder, ele nos defende e preserva de todos os inimigos. Então, olha só, a gente terminou a pergunta 51 dizendo que o fato de Cristo subir, se fazer como rei nos céus, não é que ele nos abandonou aqui na terra. Eu disse que ele ainda está presente. E aí agora a gente vai entender como é que ele está presente. A pergunta 51. Que benefício é esse do meu Senhor ir embora, né? Porque imagina só, os apóstolos de Cristo jantavam com ele, dormiam próximos dele. Aí Jesus vai embora, a gente não vê Jesus mais, a gente não toca mais em Jesus, a gente não tem Jesus. E aí, que benefício é esse? Por que eu devo me alegrar em ser um cristão que tem que olhar para o céu para ver Jesus? Como é que é isso? Isso é bênção? Não era melhor nascer lá atrás e ver Jesus fisicamente? Como é que pode? Jesus está no céu e o irmão está dizendo que ele está presente. E aí está aí. A resposta do catecismo está dizendo que tem sim 2 benefícios, pelo menos, ou mais, em Cristo estar lá em cima sendo o nosso cabeça. E aí o primeiro texto que a gente vai ler aí é o de Efésios 4, 7 a 12. Vamos ler aí, irmãos? Efésios 4, 7 a 12. São muitos textos de referência, então os irmãos percebem que eu vou pulando, selecionando o que eu acho mais interessante para a gente, mas aí o irmão que tiver um caderninho, uma caneta aí, anota os outros textos de referência e vai dar uma estudada em casa depois, verificar como que a Escritura ensina essas coisas. Tá? Efésios 4, versos 7 até o 12. Olha só o texto, posso ler? Acharam já? Ok, vamos lá. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também, que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então olha só, irmão, Jesus subiu e ao subir ele deu dons aos homens. Ele presenteou, ele abençoou a igreja com funções para que essa igreja exercesse governo, para que o governo dele se manifestasse. Então veja, pastores, mestres, temos aqui nosso pastor Melquiades. Irmão, toda vez que o pastor Melquiades vem nesse púlpito, toda vez que o pastor Melquiades vai na tua casa te visitar, veja ali o poder de Deus se manifestando. Toda vez que o pastor Melquiades cumpre uma atividade que Deus chamou ele para cumprir, isso é prova do poder de Deus, porque é por meio do o poder de Deus se manifesta nessa terra também
por meio dos dons que ele dá na igreja. Então, às vezes a gente olha para o pastor Melquides, nossa, olha como o pastor Melquides prega bem. Sim, a gente tem que aprender a apreciar o dom do irmão, que foi fruto de muito estudo, de preparação. O irmão lê muito em casa, o irmão foi para o seminário, mas não esqueça que por trás dos dons, que por trás desse preparo todo do irmão Melquides, do pastor Melquides, tem Deus usando a vida dele para que a igreja seja governada. Deus não governa a igreja no vácuo, no escuro. Ele governa a igreja por meio de pessoas. E essas pessoas governam por meio dos dons que Deus dá a essas pessoas. Isso é prova do poder de Deus. Então, olhemos para a liderança, né? O último estudo que a gente teve das 9 marcas é que uma igreja saudável, ela tem uma liderança bíblica. E está aqui mais uma prova disso, irmãos. Uma igreja saudável, ela é saudável quando tem uma liderança bíblica, porque uma liderança bíblica é prova do poder de Deus governando a igreja. Significa que Deus, mesmo com Cristo estando à sua direita, mesmo Cristo estando no céu, Ele está governando a igreja por meio desses homens. Amém, irmãos? Então, vamos aprender a ser gratos, vamos aprender a ser submissos a essa bênção que é ter pessoas governando por meio de Deus. E aí, outro texto para a gente ler é Apocalipse 19, 11 a 16. Vamos lá. Apocalipse 19, 11 a 16. Irmãos, viram que tem outros textos aí para ler, tá? Inclusive o Salmo 110, que o Alexandre citou ainda agora, também está na lista aí para ser lido aí, Salmo 110, tá? Mas vamos ler aí Apocalipse 19. Apocalipse 19, 11 a 16. Olha só. Vi o céu aberto, aqui é João falando. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja, né, a batalha com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai de sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. E aí olha o verso 16, irmãos. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Jesus. Esse é o Jesus que agora está lá, à direita do Pai, mas esse texto está falando de quando ele descer. E aí, pegando já o comentário do Alexandre, o juízo de Deus para colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés está aí. Quando Cristo se manifestar, quando ele deixar momentaneamente a direita de Deus, quando ele sair por um instante do lado da presença de Deus, é isso aqui que vai acontecer. O seu exército vai subjugar, vai destruir todos os inimigos de Deus. Amém, irmãos? Olha que momento glorioso, olha essa linguagem de batalha que João usa. Cavalos, cavaleiros, lanças, espadas. Olha essa linguagem. Parece que você está vendo uma cena de filme. É assim que João representou, é assim que João viu Jesus descendo novamente para executar seu juízo. Cenário de guerra, irmãos. Isso é prova de que ele está cuidando da igreja, mesmo lá de cima. Agora olha só esse comentário aqui, de Efésios 4, que a gente leu ainda agora. É longo, tá? Vou botar 2 comentários longos, mas é importante. Se algum irmão depois quiser o meu slide, eu passo o slide para os irmãos lerem esse texto com calma, copiar, tá bom? Só pedir que eu passe o slide, tá? Olha só esse comentário aqui. Jesus subiu para nos auxiliar. O Senhor Jesus, que ressuscitou e subiu aos céus, dá uma série de dons aos diferentes membros do seu corpo. Os dons concedidos por Jesus fazem parte da grande história daquilo que ele conquistou. Em vez de descer novamente com leis, como Moisés fez, Jesus retornou na pessoa do Espírito, por meio de quem os diferentes dons agora são amplamente distribuídos à igreja. Olha isso. Há na escrita de Paulo, lá em Efésios 4, uma comparação que às vezes a gente não percebe.
Quando Paulo fala que Jesus subiu, desceu, esse movimento está associado, e um judeu saberia ver isso lendo o texto, ao movimento que Moisés fazia. Porque toda vez que Moisés ia para a presença de Deus, o que ele fazia? Ele subia o monte Sinai, o Horebe. E lá em cima recebia as instruções espirituais de Deus, e aí ele voltava com as leis. Não era assim? E agora, Paulo está dizendo, Jesus também sobe para falar com o Pai. Mas quando ele desce, ele não desce só com regrinhas morais. Ele não desce só com, olha, não faz isso que é errado, faz isso que é certo. Não, ele desce com um poder que invade o teu coração, transforma o teu ser, para que você possa não só saber da lei, mas cumpri-la. Cumprindo as promessas do Antigo Testamento que dizia, dar-vos-ei coração de carne, não coração de pedra. O que Jesus faz ao descer da glória, com os seus dons por meio do Espírito Santo, é capacitar a igreja, é pastorear a igreja para cumprir o seu chamado. Jesus não vem só com regrinhas. Muitas vezes a gente pensa que o Senhor Jesus, ele é só um mestre da moral, né, pastor? Jesus ensinou que a gente tem que amar o coleguinha. Tudo isso é verdade, Jesus nos mostrou como amar uns aos outros, mas o ensino do Senhor Jesus não se resume a regrinhas. Faça isso, não pode fazer isso, não come isso, não toca nisso. Paulo fala lá em Colossenses que não é isso o ensino do Evangelho. Não é toque, não toque. O ensino do Evangelho é poder. Quando a gente falou sobre as marcas da igreja saudável, disse que o Evangelho é o poder de Deus. Essa boa notícia, ela muda a vida de quem ouve. Ela não é só uma aula teórica que você escuta e pronto. Não, ela é uma transformação que acontece na tua vida. Quando Jesus sobe, ele sobe para derramar a presença dele. E ele derrama a presença dele por meio do Espírito Santo. Tanto que os textos que estavam indicados lá no slide anterior, tem Atos 2. O que acontece em Atos 2? Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Quando acontece Pentecostes, quando acontece o derramamento do Espírito, a igreja está começando a ser capacitada pelo poder de Cristo. Esse mesmo Cristo que agora está lá em cima, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, agora ele não só derrama os seus dons, como temos a promessa de que ele vai voltar para julgar e nos defender dos nossos inimigos. Olha essa citação enorme aí. Também comentando Apocalipse 19. Olha isso, irmãos. Uma das tarefas centrais que um Messias enfrenta, ao que parece, é que ele teria de lutar a batalha decisiva contra os inimigos de Israel. Essas declarações estão, é claro, ligadas diretamente às declarações sobre a vitória de Jesus. O próprio Jesus falou da sua vitória, né? Falou de vitória. Mas não era a vitória esperada sobre as forças de Roma. O verdadeiro inimigo sombrio que estava por trás de Roma e todos os outros impérios pagãos, Jesus falou sobre travar uma batalha contra o inimigo real, o Satanás, aquele que levou toda a humanidade, inclusive Israel, à rebelião contra o Deus Criador. E Jesus parece ter acreditado que a melhor maneira de combater essa verdadeira batalha era entregando a sua vida. Jesus morreu, irmãos, não porque ele era fraco, pelo contrário, porque através da morte dele, através da sua autoentrega, ele foi elevado à posição da qual agora nem a morte pode ofendê-lo. Veja que coisa. Um jogo de xadrez. Jesus foi ofendido, Jesus foi furado pelos romanos. Foi machucado e morto pelos romanos. Mas agora ele tem o poder sobre todo o universo. E a função dele como Messias, como ungido de Deus, é também lutar essa batalha, como nós já vimos. Isso significa que a igreja não pode temer seus inimigos. A igreja reconhece os seus inimigos. A gente não vai ficar aqui brincando, fazendo brincadeirazinha de pisa na cabeça do diabo, vamos fazer uma brincadeirinha, todo mundo pisando no chão agora. A gente não vai ficar brincando com coisa séria. Existe um inimigo. Ele está aí, tentando tirar a igreja, se possível, dos caminhos do Senhor. Ele está aí tentando impedir o avanço do evangelho do reino. Ele existe, é séria essa realidade. Existe Satanás, existem os demônios. A gente não vai brincar com isso, mas também eu não vou ter medo dele. Porque eu estou lendo aqui uma história
Quando a gente diz assim, alguém falou o final do filme, como é que a gente chama? Spoiler, né? A gente fala, fulano, tu me deu um spoiler, tu falou o final do filme. Irmãos, a Bíblia dá um spoiler enorme para você. Está revelado o final. No final vai ter uma batalha entre o bem e o mal. Jesus vai lutar contra Satanás. E o spoiler é o seguinte, Jesus vai destruir Satanás. Esse é o final da história, nada pode mudar isso. Não tem versão alternativa, não tem cena pós-crédito. Não tem nada, Jesus vai vencer essa batalha. Se você teme o inimigo demais, assim, um medo irracional que você não controla, pode ser que você ainda não crê nessa verdade, ou pode ser que você não medita sobre essa verdade. Jesus já venceu na cruz. No tempo certo, quando ele enfrentar Satanás, ele vai concretizar essa vitória. Vocês creem nisso, irmãos? Amém? Então, irmãos, essa é a pergunta 51. Jesus foi para junto do Pai, Jesus está à direita de Deus. E por que isso traz benefícios para mim? Primeiro, porque lá de cima ele derramou o Espírito Santo. Lá de cima ele deu dons, levantou homens, mulheres, para que a igreja seja governada por meio dessas pessoas e desses dons espirituais. Esse é o primeiro benefício. Segundo benefício, lá de cima, Jesus está aguardando o tempo oportuno, de onde ele vai descer, para destruir Satanás e o seu império maligno. Amém, irmãos? Nós cremos nesses dois benefícios? Cremos que Jesus está governando essa igreja por meio dos dons, amém? Cremos que Jesus irá descer para destruir o império das trevas, amém? Amém. Pergunta 52. Alguém tem alguma dúvida ou comentário sobre esse último ponto? Então vamos seguir. Pergunta 52, é a última de hoje já. Que consolo lhe dá o fato de que Cristo há de vir para julgar os vivos e os mortos? Vamos ler juntos a resposta? Que em todas as minhas aflições e perseguições, eu, de cabeça erguida e cheio de ânimo, espero vir do céu como juiz, aquele mesmo que antes se submeteu ao juízo de Deus por minha causa, e removeu de sobre mim toda a maldição. Ele lançará todos os seus e meus inimigos na condenação eterna, mas levará para si mesmo, para o gozo e glórias celestiais, a mim e a todos os seus escolhidos. Amém, amém, amém. Olha isso. Depois de refletir sobre tudo isso, Jesus está lá em cima, governando a igreja por meio dos dons. Vai descer para destruir o império das trevas. Tá bom ele lá então, né? Deixa Jesus lá mesmo. Se lá de cima ele dá dons para a gente, se lá de cima ele vai reunir o seu exército para destruir Satanás, tá bom. Deixa esse negócio de juízo para lá, né? Porque quando a gente fala de juízo parece uma coisa ruim, a gente teme, né? Nos filmes, juízo final é um negócio que dá medo. Porque juízo final é o quê? É alienígena, ET invadindo a Terra, é terremoto, vulcão, a Terra se abre e sai bicho de dentro. Então a gente pensa logo em juízo final como uma coisa meio aleatória, que quem estiver por perto vai morrer. E aí eu fico com medo do juízo de Deus. Mas olha o que o catecismo faz. Ele organiza o juízo para que o irmão não tenha a cabeça feita pelos homens lá de fora. O juízo está dizendo que no dia, o catecismo está dizendo que no dia do juízo, só há dois grupos de pessoas que vão enfrentar esse juízo de forma diferente. Aqueles que não creram em Cristo, não entregaram suas vidas a Cristo, eles serão julgados e condenados eternamente ao inferno de fogo. Esse é o primeiro grupo. Não tem, pronto, é isso aí. Está nesse primeiro grupo? É isso. Não tem purgatório, não tem segunda chance, é isso aí. Foi julgado, tchau, eternamente no inferno. Mas tem um segundo grupo. Levará para si mesmo, para o gozo e glórias celestiais, a mim e todos os seus escolhidos. Aí ele está falando de quem? Da igreja, dos crentes. Esse é o segundo grupo. Não tem meio termo, não tem acidente. Não, eu estou no grupo dos crentes. Mas na hora que o vulcão explodiu lá, o fogo pegou em mim, eu morri e vou para o inferno. Não tem acidente, irmão. Não tem. Ou você está no grupo da igreja, e não é o grupo do WhatsApp, não. Porque pode estar no grupo do WhatsApp e rodar no juízo final assim mesmo. Ou você está no grupo que pertence às ovelhas de Cristo. Ou você já ouviu o evangelho e se arrependeu. Teve sua vida transformada pelo sangue de Cristo. Ou não. E se não, meu amigo? E se não? Eu não vou nem dizer Deus tenha piedade, porque Deus não vai ter.
se não for achado sobre você a marca de Cristo, Deus não vai ter piedade de você. Por isso que nós estamos aqui sempre dizendo que o Evangelho é um chamado para que você se arrependa dos seus pecados, para que você entregue sua vida a Cristo verdadeiramente. É por isso que a função da igreja é essa, tocar essa trombeta. Para isso, Jesus mandou o seu Espírito Santo. Vamos ler os textos base aí, desse slide. A gente vai ler só um. Romanos 8, 22, está ali? Está bem pequenininho. Romanos 8, 22 a 25. Vamos abrir aí em Romanos. Romanos 8, 22 até o 25. Amém? Olha só o que diz o texto. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, aqui já é o 26, a gente não precisa ler agora não, fica até o 25 mesmo aí. Então olha só, irmãos, o que esse texto está dizendo. Que não só nós seres humanos, mas toda a natureza, a criação, o universo, as galáxias, mesmo esses seres que não têm vida, eles estão, Paulo diz aí, aguardando ansiosamente a volta de Cristo. Esse dia do juízo. Como é que pode, né, uma rocha, uma pedra, uma estrela, aguardar a volta de Cristo? Claro, é uma figura que Paulo está usando para denotar essa urgência. Denotar o quão machucado o universo foi pelo pecado. Então por que isso é bom? Está tudo tão mal, está tudo tão manchado pelo pecado, eu e você fomos marcados pelo pecado, a natureza, a criação foi marcada pelo pecado. Por que eu vou olhar para o juízo de Deus e vou ser consolado? Essa é a pergunta 52. Que consolo há em saber que vai vir um juízo? Por que eu selecionei esse texto de Romanos 8? Olha o comentário de Romanos 8 aí. Olha esse texto. A criação está esperando, de fato, com grande expectativa, pela liberdade específica que usufruirá quando Deus der a seus filhos essa glória, esse sábio governo e mordomia, que sempre foi o propósito para aqueles que têm em si mesmos a gloriosa imagem de Deus. Paulo passa a considerar a atual situação dos filhos de Deus à luz do seu futuro. Estamos, diz ele, ansiando pelo momento em que nós mesmos seremos redimidos de forma plena e final. Irmãos, o que está sendo dito aqui é muito sério. Quando Deus criou o ser humano, Ele já tinha criado o lugar onde o ser humano ia viver, não é verdade? Quando a gente lê Gênesis lá, Ele não cria primeiro o universo, Ele não cria primeiro o jardim do Éden, depois Ele cria Adão e Eva. A ideia é que Deus estava preparando o universo e o jardim, porque Ele já tinha um propósito específico para o homem ali. O universo foi feito na medida para que nós possamos exercer o chamado de Deus de cuidar desse universo. Nós fomos chamados para isso, para nos relacionarmos com o nosso Criador e também para cuidar da criação dele. Então o que isso tem a ver com juízo? A ideia é que o plano original de Deus, irmãos, é restaurar o universo. O que era para ter sido em Gênesis, se Adão e Eva não tivessem pecado, vai ser muito melhor no novo universo. Aí em Apocalipse, João não diz que vê um novo céu e uma nova terra sendo criado? É esse novo céu, é essa nova terra que serão herdados pelos crentes. Tá? Então às vezes a gente lê a salvação, a nossa salvação no Evangelho, assim, muito assim, Jesus salvou minha alma. Tá bom, Jesus salvou tua alma, irmão, irmã. Para quê? Ele me salvou para me livrar do inferno. Ok. Mas agora, ao invés do inferno, você vai fazer o quê? Tem uma música infantil, né, que às vezes toca lá em casa quando a Lili está assistindo, que diz assim: Deus não quer preguiçoso em sua obra. Já ouviram? Isso vale para depois do juízo, irmãos. A gente não vai ser salvo para ficar lá na rede, deitado, sem fazer nada. Deus tem um plano. Essa é a ideia. Quando a gente não diz assim, Deus tem um plano para a tua vida, a gente não diz assim?
Qual é o plano que Deus tem para a minha vida, para a tua vida? É que você herde, que você seja herdeiro desse novo céu e dessa nova terra onde habita a justiça. O plano de Deus no juízo é que todos nós estejamos lá. Ele não é rei. E quem são aqueles submissos ao rei? Somos nós. Somos nós que vamos exercer governo por meio dele. Irmãos, esse texto de Romanos está falando disso. O juízo de Deus não dá medo para o crente. O crente não tem medo, ele tem um temor, um respeito por esse juízo. Mas medo no sentido assim, de pavor, de receio, não. O crente espera, o crente anseia por esse juízo. Sabe por quê? Porque para nós esse juízo é a restauração do universo, é a restauração do reino dele, é a implantação do reino dele, onde a igreja vai exercer o seu papel plenamente, sem pecado. Você já imaginou um universo onde eu e você vamos servir ao Senhor sem pecado? É isso que Romanos está prometendo nesse texto que a gente leu. É por isso que o juízo de Deus não é para dar medo no cristão, porque o juízo de Deus é símbolo, é sinal de novo começo. É um sinal de um mundo onde nós vamos trabalhar e não vamos cansar, onde vamos trabalhar e não vamos reclamar, porque vamos trabalhar debaixo da bênção, da glória do Senhor. É por isso que o benefício do Senhor, o juízo do Senhor é um benefício para nós, é um consolo. Deus tem um plano para a minha vida e nesse plano de Deus, o plano que não vai falhar, eu e você temos um papel glorioso de cuidar do reino dele. Que bênção, né, irmãos? Cuidar do reino de Jesus. Mordomos. Somos isso. Então que nós possamos nos alegrar nisso. O juízo de Deus significa o que para você? Significa a oportunidade de um novo começo, onde eu vou servir ao meu Senhor com alegria e sem pecado. Amém? Vamos concluir. Trouxe 3 verdades aqui para a gente concluir e aplicar. Olha só isso aqui primeiro. Na ausência de Cristo, devo saber que Ele está à direita de Deus. Isso significa que Ele tem poder que me capacita e cuida de mim. Então, quando a gente fala de ausência, a gente está falando do corpo carnal, físico dele. Não está mais aqui, na terra. Onde é que o corpo dele está? À direita de Deus Pai. Teve até muita confusão no tempo da Reforma Protestante, porque o pessoal que defendia que na hora da ceia, o corpo de Jesus estava aqui na mesa, no pão, sendo partido, aí Lutero e outros falaram assim, como é que o corpo de Cristo pode estar aqui na mesa, sendo partido? Saiu do trono nesse momento? Na hora que a gente está ceando, Jesus desce do trono e vem aqui para a mesa. O corpo de Cristo o pão não se transforma no corpo de Cristo, não. O corpo dele está lá. É isso que a gente está falando de ausência. Mas, se ele está ausente, então significa que eu estou sem Deus? A igreja está sem Deus? Não. Enquanto o corpo dele está lá, ele deixou o Espírito Santo para nos capacitar. E ele promete que vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Mas eu não lido só com essa ausência. Eu espero Jesus. Na esperança eu devo lembrar que ele voltará no seu juízo. Nesse juízo os crentes serão inocentados para herdar o quê? Um novo mundo. Por isso o juízo é bênção. Por isso o juízo deve nos dar uma boa ansiedade. Jesus, quando voltar, vai destruir o império das trevas, vai criar um novo reino, onde não habita pecado algum, onde a igreja vai trabalhar para ele gloriosamente. Por isso, o juízo para nós é bênção. Quando a gente fala o juízo final, é bênção para a igreja. Eu disse agora há pouco, há 2 grupos. Se você estiver no grupo da igreja, é bênção. Agora, se você estiver do outro lado... Além disso, além da ausência, eu devo saber, eu devo esperar, e além disso tem a perseverança. Enquanto Jesus não volta, como devemos viver? Perseverança. Enquanto Jesus não vem cumprir o seu juízo, enquanto Jesus não vem para criar o novo céu e a nova terra, que eu, que sou parte da igreja, vou trabalhar, onde eu vou honrá-lo eternamente, com os meus irmãos, enquanto Jesus não volta, eu persevero. O pastor vive dizendo isso aqui, e diz para o Daniel também muitas vezes, né, pastor?
Perseverar até o fim, perseverar até o fim. O Daniel fica repetindo, perseverar até o fim. Perseverança. Como é que eu posso perseverar então? Jesus não voltou ainda, não sei quando ele vai voltar, né, porque a Bíblia diz que ele volta como um ladrão. Como é que é isso? Jesus como um ladrão? Porque o ladrão não avisa quando ele vai invadir tua casa. Se tu não estiver vigiando, o ladrão entra, leva tudo e tu não vê. Jesus é assim. Então como é que eu fico alerta para não ser pego de surpresa? Como é que eu faço isso? Primeiro, eu conheço mais sobre ele, eu aprendo mais sobre ele se eu leio a palavra. Aí, irmão, você faz uma poupança de leitura. Essa semana eu já li 3 textos, já deu. Agora, quando foi que tu leu esse texto? Aqui na igreja. Aí o bonitão, a bonitona vem aqui para a igreja, lê 2 salmos aqui na igreja, pronto, essa meta da semana já bateu. Aí fecha a Bíblia no domingo, só vai abrir no domingo seguinte. Aí tá difícil. Como é que tu vai saber mais sobre Jesus? Como é que tu vai saber como se comportar enquanto ele não volta, se tu não lê o livro que fala sobre ele? Agora pergunta para esse irmão, para essa irmã, como é o personagem da novela. Pergunta como é que é o personagem favorito da série dele. O membro deixava a Bíblia na igreja no domingo, só pegava na semana seguinte. Nem dava falta, né, pastor? É isso. Outra forma de perseverar até a volta de Cristo, mantendo comunhão com Cristo, estando próximo dele. Como é que eu faço isso? Como, irmãos? Oração. Se eu não oro, se eu não tenho uma rotina diária de oração, se eu não leio em casa, se eu não leio a palavra em casa, se eu não oro em casa, se eu não mantenho essa rotina diária, eu não mantenho comunhão com Cristo. E aí, se eu não mantenho essa comunhão com Ele, como é que eu posso, no dia do juízo, dizer que a vinda dele nos seus cavalos poderosos é uma coisa boa para mim? Jesus vai dizer, igual ele disse lá, separando as ovelhas e os bodes. Como é que ele disse para os bodes? Apartai-vos de mim, malditos, eu não sei quem são vocês. O pastor falou hoje, temos que pedir oração. Aí Jesus e a Bíblia ensinam, sejam conhecidas diante de todas as vossas petições, os vossos pedidos de orações. Se eu não oro com a igreja, se eu não digo para a igreja, orem por mim, como é que eu posso dizer que eu estou esperando o juízo de Cristo? Como é que eu posso dizer que eu estou esperando o dia da volta de Cristo com alegria? A oração é importante para perseverar, para estar firme. Terceira forma de perseverar até Cristo voltar, irmãos. Fortalecendo e sendo fortalecido na congregação. O ato de congregar não é diferente dos outros dois. Quando eu digo que congregar está aqui, olhando no olho um do outro, é perseverar, mas está dentro aqui leitura e oração. Porque uma coisa que a gente faz junto aqui é orar junto e ler a palavra juntos. Escutar a pregação juntos. Mas esse fortalecimento da congregação não faz isso somente, como também faz com que a gente possa desenvolver aqueles dons que a gente falou lá atrás. É por meio desse fortalecimento que Jesus vai dar dons a alguns homens, algumas mulheres aqui, para que eles possam ser pilares, para que eles possam ser membros importantes dessa comunidade. Membros que vão auxiliar aquele que está abatido, que está doente, que está fraco. Então, o fortalecimento da congregação não é só para eu ser fortalecido, mas ao ser fortalecido, eu fico em condição de fortalecer também o outro. O poder do Espírito Santo circula dentro dessa igreja. É assim, irmãos, que nós perseveramos. É assim que estamos até a volta de Cristo, para que possamos, então, não ser surpreendidos pelo juízo dele. E não ter medo da volta dele. Então vimos hoje o quê? Pergunta 50, 51, 52. Cristo está na direita de Deus, porque a direita de Deus é um lugar de honra. De lá ele não só derrama dons para abençoar a igreja, como de lá também ele vai reunir um exército que vai destruir o mal. E além de tudo isso, o que ele faz? Ele promete para nós um novo reino, onde vamos reinar com ele, com justiça. Amém? Alguma pergunta final antes da gente orar para finalizar? Não?
Então vamos orar para finalizar a nossa escola dominical. Pai Santo, nós te damos graças, nós te louvamos, Pai, pelo teu imenso amor com o qual nos dá a oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos nesse dia, o teu dia, e ouvir a tua palavra, ouvir as tuas verdades. Obrigado, Senhor, pela bênção de ser lembrados de que para a tua igreja o teu juízo é símbolo de recomeço, de uma eternidade inteira contigo. Nos ajuda, Pai, a perseverar até a tua volta, nos ajuda a ter comunhão uns com os outros, nos ajuda a olhar para ti à destra de Deus e saber que não estamos sós, como aquela criança que vê seu pai indo trabalhar todos os dias. Nos ajuda a entender que o Senhor está nos céus, porque nos ama, porque está nos pastoreando, porque está nos abençoando por meio do Espírito Santo. Faz-nos firmes, Senhor, até o teu dia de retorno, até o teu juízo. Em nome de Cristo, Pai, nós te agradecemos por isso e pedimos que o Senhor abençoe todas as demais programações desse dia. Amém.